João Vitor Moraes, primeiro superchat da noite. Você acha que o Vasco briga para não cair no Brasileiro? Ter o Carille de técnico desanima. Não consigo ter expectativa além de nada além de se salvar. João, você sabe que eu não fico em cima do muro e gosto do Vasco, né? Eu acho que o primeiro objetivo do Vasco, com o atual elenco, é não correr risco de rebaixamento. Eu não acho que o Vasco entra como candidato ao rebaixamento. Eu não acho. Eu acho que há times em estágio inferior ao Vasco. Mas eu acho que pro Vasco, um grande campeonato brasileiro é estar entre os 10 primeiros. E aí, só para justificar, cara, o Vasco está em outra prateleira em relação ao Flamengo, de investimento, de capacidade técnica, de qualidade. Eu nunca fui muito fã do trabalho do Carille, acho que o Carille é um técnico limitado. Mas o trabalho dele no Vasco é razoável, é bom, nota 6, nota 6,5. É que há muita dificuldade. Por exemplo, o Flamengo arrecada 3 vezes mais do que o Vasco. O Flamengo tem uma folha salarial 3 vezes maior do que a do Vasco. O Flamengo contrata e tem jogadores muito melhores do que o do Vasco. E o João Vitor Moraes. Respeito sua opinião sobre o Carille, mas quando o treinador é bom, o time é limitado. Quando o treinador é bom e o time é limitado, em campo se vê um mínimo de organização, coisa que o Vasco não tem. Não, João, eu também não sou fã dele não, tá? Não sou fã dele. Sempre fui muito crítico a ele. Eu acho que é um cara que só sabe trabalhar o sistema defensivo, é um cara que tem dificuldades em propor o jogo. Eu só não sei, tá bom, vamos trabalhar com a ideia de que vamos mandar embora o treinador. E vamos contratar quem, cara? Enfim, eu não teria contratado o Carille. Esse, para mim, é o ponto, tá? Eu acho que o Vasco poderia ter pensado em outras alternativas. Agora, às vésperas do Brasileiro, vai mandar embora e vai trazer quem? Confesso que o mercado é bem complicado. Vários clubes que mudaram de técnico tiveram dificuldade. Renato Gaúcho, desempregado, não vai querer trabalhar no Vasco. O Tite, desempregado, não vai querer trabalhar no Vasco. Esses caras querem um patamar financeiro muito grande, além de brigarem por títulos, e hoje o Vasco não pode oferecer. Mas, questão de opinião, e está postada, registrada a sua mensagem. Brigadão pelo superchat, tá bom, cara? E, cara, assim, todo mundo absolutamente, né, nem autorizado, mas discordâncias são absolutamente bem-vindas, tá? Rodrigão, ex-Zenit vai para onde? A pergunta do Leonardo Limeira da Silva. Primeiro, deixa eu só me situar de que Rodrigão estamos falando. Rodrigão, camisa 55. Confesso que não. Eu lembro de um Rodrigão que jogava no Santos, mas certamente não é esse. Esse aqui é defensor, 29 anos de idade, zagueiro, né, no caso. Pé direito. Havia saído da Ferroviária, por isso que eu não lembro. Ele surge na base do Galo, depois roda pelo Boa Esporte, Ferroviária, Gil Vicente, e do Gil Vicente vai para o Sochi e depois para o Zenit. Temporada atual de 7 jogos e 1 gol. Cara, não sabia nem que ele estava cogitando sair. Deixa eu dar uma olhada aqui, que já foi publicado, né? Rodrigão, Zenit. Estou aqui nas redes sociais buscando. O zagueiro Rodrigão Prado acaba de rescindir contrato com o Zenit. Um defensor alto, bom com as bolas nos pés e com bastante experiência. Poderia pintar em muitos clubes do Brasil, como Vasco e Bahia. Só tem um ponto, né? A janela de inscrições para atletas que atuam no exterior já acabou. Só precisamos checar se o fato dele ter rescindido o contrato no dia 28, ou seja, estar desempregado, lhe permite ser contratado por agora. Rodrigão, Zenit, livre no mercado. Vou checar essa história e conto para vocês mais detalhes amanhã, tá bom? Luiz Fernando, boa noite, Nicola, tudo bem? Tem algo sobre Marinax no São Paulo já fechado ou não? Luiz, vou até dar uma checada com o pessoal do São Paulo, mas não tem informação de acerto, assim, de sacramentado. As coisas estavam caminhando para o São Paulo. O negócio do Vasco deu uma bela estirada, até porque o Edu Gaspar, que foi contratado como CEO dos times do Marinax, sempre se mostrou muito mais a favor do acordo com a base do São Paulo do que comprando a SAF do Vasco. Nicola, você não acha que os clubes do Brasil deveriam se unir e sabotar as competições da Conmebol para dar uma regra de eliminação instantânea em caso de racismo? O cavalo, né? Crede cavalo, vamos de cavalo que fica mais simples. Vou dar uma opinião que eu não acho que os clubes brasileiros vão seguir, mas eu acho que seria a definitiva para essa situação, que é muito chata e parece não ter solução, até porque a Conmebol não está nem aí com isso.
O contrato atual de direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana se encerra em 2 anos. Essa edição e mais uma. E a Conmebol só tem conseguido pagar prêmios maiores de Libertadores e de Sul-Americana porque os direitos de TV aumentaram consideravelmente. E aumentaram consideravelmente por causa das emissoras de TV brasileiras que compram os direitos de TV, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. A grana do futebol sul-americano está no Brasil. Isso está muito claro na capacidade de investimento dos clubes brasileiros e quanto eles arrecadam. Se os clubes brasileiros se unirem e avisarem a Conmebol de que a partir de agora criou-se uma cartilha, primeiro ato de racismo, punição, segundo ato, não tem mais competição, ou os times brasileiros estão fora, se eles tivessem essa coragem, eu tenho certeza que a Conmebol precisaria mudar, acabaria por mudar a sua conduta, porque não se faz mais futebol na América do Sul sem os times brasileiros. A capacidade de arrecadação da Conmebol vai para o chão, as premiações vão desaparecer, mas aí você precisaria ter os clubes juntos. Nicola, alguma chance de o Carille ser demitido, Arthur? Não vejo nenhum movimento nesse sentido no Vasco, tá? Até porque o Vasco sabe de todos os problemas que existem, né? O Marshall fala problemas que existem financeiros, estruturais, é um clube que passa por muitas dificuldades. Neri Ramos, você sabe algo do Vasco e suas dívidas? Porque deve ao Inter o passe do David, não sei ao certo se 18 ou 21 milhões de reais, isso já tem 2 anos. Neri, deixa eu tentar descobrir se tem alguma novidade dessa questão. Você sabe quanto o Vasco deve ao Inter pelo David? Vamos lá. O David é figura naquela lista de atletas com quem o Vasco tem problemas, né? Boa noite, Nicola. Para você, o Vasco foi roubado? Seja sincero com o mundo. Comigo. A pergunta foi do mundo das críticas. Eu acho que nos 2 jogos, na dúvida, apoiaram ou apontaram para o Flamengo, tá? Eu acho que daria para a gente ter decisões diferentes. Mas só queria destacar em cima dessa já respondi, né? Eu acho que o Vasco foi prejudicado nos 2 jogos. Embora a classificação do Flamengo, para mim, seja merecida. É louco isso, né? Mas o Flamengo, para mim, jogou mais bola, como já era de se imaginar. Mas eu queria só chamar a atenção para a força do torcedor do Vasco. Talvez vocês não tenham muita noção e tal, porque vocês estão aí cada um num canto, mas o engajamento e a força do vascaíno é muito louca. Vocês constataram uma chamada da Globo muito enviesada para o Flamengo, né? A chamada dizia, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Chamada. Eu até eu separei o texto. O mando era foi depois da vitória por 1-0 no Newton Santos. E a chamada para o jogo desse sábado era assim. O mando era do Vasco, mas foi o Flamengo quem levou a melhor no primeiro jogo. Agora o tapetinho dá lugar à grama sagrada do Maraca. É lá que o rubro-negro quer carimbar a vaga para a final do Carioca. O torcedor vascaíno ficou revoltado, especialmente com essa última frase, que tratava o Flamengo como o time e ignorava o Vasco. A repercussão foi tão grande que, na véspera do jogo, a Globo soltou uma outra chamada, cujo texto inicial era todo igual, mas a última frase, em vez de é lá que o rubro-negro quer carimbar a vaga para a final do Cariocão, a frase ficou, é lá que vamos conhecer o primeiro finalista do Cariocão, o que muda tudo. Você não é partidário de um clube, isso mostra um pouquinho do poder que vocês. Eu disse que, para mim, houve interferência da arbitragem em 2 lances nos 2 jogos a favor do Flamengo contra o Vasco, mas passou o melhor time e o time que fez mais em campo nos 2 jogos. Para mim, a classificação do Flamengo é indiscutível, tá? O Flamengo hoje está numa outra prateleira em relação ao Vasco, uma prateleira muito acima do Vasco. Aqui vai uma carta aberta ao presidente Pedrinho. Um coração aberto de um torcedor que acredito que milhões de torcedores pensem da mesma forma. O presidente Pedrinho, ao torcedor vascaíno, tornou-se um símbolo de mudança. É nele que o torcedor enxerga que pode haver alguma mudança. O tempo é pequeno, apenas quase 1 ano, mas algumas mudanças já deveriam ser percebidas. O fato do Vasco seguir sendo a 4ª força e muito longe dos demais, isso ainda vai demorar um tempo. Não é com apenas 1 ano
que muda esse cenário. Talvez leve 3, 4, 5 anos para competir em alto nível, presidente, com esses times, que não dá para competir da forma como está competindo. Negociando o jogo apenas 20, 25 minutos de 90 e depois sendo sufocado ou atropelado pelos adversários. O Vasco é presa fácil. O Vasco hoje se tornou um time que alguns não têm nem mais graça de vencer. O torcedor não quer nem mais sacanear. E o torcedor do Vasco, cara, ele já assim, tá adormecido, ele tá anestesiado, ele não tá indo mais ao estádio. Sábado foi mais um exemplo. Aqueles que querem realmente vestir a camisa do Vasco e entregar algo à instituição. Não há nenhum jogador, não há ninguém da comissão técnica, muito menos o treinador Fábio Carille, que faz um péssimo trabalho nesse início, presidente, que esteja fazendo favor ao Vasco. Todos eles são pagos e muito bem pagos pelo Vasco, que, aliás, é um ponto de elogio à sua administração, manter os salários em dia, que é uma obrigação do clube, né? No caso do Vasco, da SAF. Mas a gente sabe que isso nunca foi um hábito no Vasco, né? Uma rotina. Mas eles recebem bem, uns até recebem muito bem e entregam muito pouco. Uma vergonha, mais uma vez, o Vasco termina na 4ª posição, mostrando que é a 4ª força porque o Botafogo não entrou nesse hall. Porque senão, presidente, o Vasco era a 5ª força do Campeonato Carioca, desse fraquíssimo Campeonato Carioca. Que, aliás, abra um parênteses para você, presidente Pedrinho. O presidente Rubens Lopes vai propor uma virada de mesa. Atenção, presidente, vou lhe avisar. O Bangu, que é o clube do coração do presidente Rubens Lopes, foi rebaixado no campo. O que ele vai propor a vocês no arbitral, que você seja a voz contrária, é que subam 3 para a Série A do Campeonato Carioca do ano que vem. Ou seja, que o Campeonato Carioca tem 14 clubes. Não vem com fórmula de disputar os pequenos, botar os 10 primeiros, depois os 4 entram mais à frente. Isso é desculpa para poder tentar subir o Bangu e ele não ficar na 2ª divisão. Porque o Campeonato Carioca tem essa fórmula mágica. O time é rebaixado e no mesmo ano ele pode subir, porque sobe 1. Só que correndo o risco é melhor subir 3, né? Porque aí não corre o risco. Diga não, presidente Pedrinho, porque a federação colocou na sua conta a decisão da arbitragem que você aceitou. Estranhamente, e por lhe conhecer, duvido porque você veio a público dizer o contrário. Duvido que entre 4 paredes ali na salinha do VAR com os representantes você tenha sido convencido e depois foi para a entrevista coletiva falar o que falou. Presidente Pedrinho, pense nos 20 milhões de torcedores vascaínos, como você, que é um torcedor vascaíno e que tem, diferentemente de todos os outros 19.999.000 torcedores do Vasco da Gama, 999, a caneta na mão. Você pode mudar os rumos do Vasco da Gama. A questão na venda da SAF, que passa pela sua presença dentro de uma negociação, a mudança no comando, que é muito mais rápido do que a venda da SAF, do Fábio Carille, que é um treinador que não está entregando o resultado e muito menos desempenho do Vasco, que você conhece muito bem. Pense nas crianças, presidente Pedrinho. Pense nos idosos. Pense no torcedor do Vasco. Se não fosse o torcedor do Vasco hoje, o Vasco estaria com as portas fechadas. São Januário viraria ruína. Um estádio que ninguém mais frequentaria. O time teria sido... Eu ia usar uma palavra, prefiro até usar uma outra. O time teria sido extinto. Mas sabe por que não foi? Porque aqueles 20 milhões que eu falei continuam mantendo de pé. E são esses torcedores que fazem o Vasco sobreviver. Viver é pensar em algo até maior. Torcedor vascaíno, fortes palavras aí de Fábio Azevedo, né? Do canal Fanático Vascaíno. O Vasco se tornando aí a 4ª força do futebol carioca. A torcida vem amargurando aí, né? Ano após anos, eliminações nas competições, brigas para não cair,
segunda divisão, e fica complicado, né? Porque a gente tenta uma esperança de um Vasco se renovar, voltar a ser forte novamente, e isso vai ficando aí cada vez mais difícil. A SAF do Vasco, que estava aí numa empolgação com o Marinacos, parece que não vai andar para frente, né? Então a gente vê aí mais dificuldades ainda do Vasco se reerguer. Não sabemos como estão as negociações com com os outros interessados na SAF do Vasco. Então a gente vai amargurando cada vez mais derrotas para nossos rivais, vendo os rivais conquistando títulos, e o Vasco vai ficando ultrapassado, vai ficando aí naquela amargura, né? O torcedor não consegue ter uma felicidade enorme com o Vasco dentro de campo. Saber que a equipe vai jogar as competições e ter ali uma esperança de que o Vasco vai vencer a partida jogando bem, vai ter uma entrega muito forte, né? E a torcida vai ter o retorno esperado do time. O Vasco joga e a torcida fica ali com aquela aflição o tempo inteiro. Será que vai conseguir? Será que vai vencer? Será que não vai tomar gol? Será que vamos conseguir alguma coisa nesse ano? E vai ficando cada vez mais complicado. Certo, o rival está anos-luz à frente do Vasco por uma gestão que conseguiu alguns anos atrás dar uma melhorada em recurso financeiro e ter contratações de alto nível. O Vasco acabou sendo ferrado, né, prejudicado com a sua dona de SAF antiga, a 777. O Pedrinho está tentando recuperar da melhor maneira possível, mas é muito complicado. O Vasco, sem um recurso financeiro alto, sem um patrocínio bom que invista em jogadores, já ajude a equipe a contratar ótimos jogadores, fica muito difícil e o Vasco vai ficando para trás cada vez mais. Peço o seu like no vídeo, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.